esperando. Vamos esperar aí para ir chegando o pessoal, né? É bom que eu vou respirando. Para iniciar, né, o estudo. Onde mais? Aí, Sarita, gostei de ver. Que coisa boa, entrando um monte de gente legal aí, ó. Que bom que vocês estão aí. Vou esperar um pouquinho o pessoal chegar pra gente iniciar, tá? Como eu faço todos os dias, pra esperar o pessoal chegar. Hoje o tema é bom, hein? Vocês estão animados aí pro tema de hoje? O tema hoje é sobre energia, sobre pensamento, sobre uma das terapias que eu também atendo. Então, assim, hoje o tema... Aliás, eu sou suspeita, né? Todos os temas para mim em relação à terapia holística, para mim, é muito bom. Mas vocês estão animados? Eu também sempre estou animada. E hoje também devo mexer muito com vocês aí, hein? Vou mexer em questão de estrutura mesmo, pensamento, como vocês constroem o pensamento de vocês, as experiências que eu tive com a construção do meu pensamento, como foi esse caminho. Então, eu acredito que vai ser bom para vocês também, que sempre é bom para mim. Que quando eu falo, eu relembro, então aprendo mais um pouquinho, né? Então, vou esperar mais gente chegar aí e aí eu vou dar início. Já organizei o tempo, coloquei até para poder despertar o horário que estiver próximo ao término da live e já está tudo organizado. Então, hoje é só vocês prestarem atenção e mudar todos os conceitos que vocês têm de pensamento, tá? Primeiramente, vou falar isso para vocês. Vocês vão ter que, primeiramente, sair do julgamento, né? A gente aprendeu tudo que passa pela mente, a gente aprendeu que tem que ser certo ou errado, né? Então, às vezes, a gente ouve coisas novas e a gente deixa de ouvir porque não vai de encontro às coisas que a gente acha certo ou errado. E Madre Teresa de Calcutá, ela apontou um caminho, assim como Jesus, o caminho do meio, né? Nem o sim, nem o não, o caminho do meio. Então, hoje eu vim mostrar a possibilidade do caminho do meio. Como é esse caminho? Esse caminho é mais leve, gente, porque às vezes a gente fica batendo cabeça aí e diante de tudo que a gente já aprendeu, a gente se endurece e deixa de criar novas possibilidades. E aí também eu vou contar um pouquinho sobre a criação da minha realidade, né? E eu vou esperar só mais um pouquinho o pessoal entrar aí, porque eu quero que as pessoas ouvem isso que eu vou falar, porque hoje eu vivo o que eu programei há 5 anos atrás. Então, em 2000 e... não foi 5 anos, vamos ver, 6 anos atrás, 2014, eu organizei tudo o que eu queria para estar vivendo hoje. Então, assim, quais são as programações que vocês têm feito na vida de vocês? Quais são as programações que hoje vocês vivem?
elas são conscientes? Elas são escolhas que vocês fizeram mesmo? Como fazer essas escolhas? Então, eu achei esse tema super pertinente, né? Porque tem muita gente na mensagem me perguntando sobre pensamento, me perguntando sobre como agir diante de tantas dificuldades, às vezes, e diversidades. Então, hoje eu trouxe um pouquinho de um conhecimento que eu tive há 5 anos atrás e de coisas que eu uso no meu dia a dia que facilitou a minha vida. Não estou ditando regras, não vim para falar se o que eu estou fazendo é certo ou errado, mas isso funcionou para mim e às vezes pode funcionar para vocês. Então eu quero que primeiro, né, essa terapia que eu vou falar com vocês hoje, primeiramente fala para a gente baixar as barreiras. O que é as barreiras? A gente vai construindo blocos de cimento que a gente fica atrás deles e não consegue ver o mundo. Então, quando em Axis fala em baixar as barreiras, fala para a gente baixar isso tudo que nós construímos, para a gente poder estar aberta a algo novo que pode ser uma possibilidade da nossa mudança, né? Então, primeiramente eu vou pedir a vocês para baixar as barreiras e colocar de lado tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês até hoje vocês construíram, né? Que a gente construiu tudo que a gente sabe até hoje através das pessoas que nós convivemos, né? Dos meios que nós vivemos. E seja ele na escola, na família. Então, essa realidade, quando a gente cria em cima de conceitos de pessoas que aprenderam também. E aí eu vou pedir, né? Entrou mais gente aí. Eu estava falando sobre as barreiras, que a gente cria várias barreiras. E aí, nesse momento dessa live, como eu vou falar sobre energia, eu vou pedir para vocês deixar no cantinho tudo que vocês sabem sobre a vida. E preste atenção nas coisas que eu vou falar, ver o que é bom, o que funciona na vida de vocês e tenta ver o mundo de uma outra forma, na forma que eu vou tentar apresentar para vocês, sobre o ponto de vista que eu vi que funcionou para mim. Então, às vezes, pode funcionar para vocês também. Não estou ditando regras, tá? Eu estou aqui como a menor, numa forma de doar um pouquinho o tanto que eu recebi, né? Eu já falei com vocês, eu sempre falo isso, eu sempre recebo muito. Então, uma forma da gente compensar, né? Equilibrar o tanto que a gente recebe é a gente dando. Então, nada mais justo de fazer isso hoje. Então, eu vou começar. Por onde eu vou começar? Eu vou começar por energia, né? A energia, da forma que nós conhecemos, ela vem de fontes naturais, vocês concordam? Então, a energia vem da água, né? Que faz, através das forças das águas, faz gerar a energia elétrica, a do ar, que é eólica, a do fogo, né? As máquinas, os trens de antigamente, eles eram todos movidos a lenha, né? A fogo. E também os elementos essenciais da natureza, né? Água, ar e o fogo. A Terra ainda não tem nenhum movimento de energia para ser gerado, né? O Sol, que a gente sabe que várias casas a energia é solar. Então, as formas de energia que a gente conhece, elas vêm da natureza. O homem ele só transformou, ele não conseguiu criar energia. E tudo que a gente conhece sobre energia, né, na época que a gente estudava, não vou aprofundar muito na física quântica. O que eu vou pegar é um conceito muito simples que todos nós já ouvimos falar, do átomo, né? O átomo é a menor partícula do nosso corpo, né? O átomo. E muito tempo eles ficaram acreditando que o átomo era sólido, a menor partícula, né? O núcleo do átomo era sólido. Só que aí
com a evolução da ciência, o homem percebeu que dentro do núcleo do átomo não é sólido, era energia, né? A gente sabe que o átomo é formado de prótons, elétrons e nêutrons. Então isso tudo é energia. Então se a menor parte do meu corpo é energia, né? Que antigamente a gente achava que era sólido, né? Se a menor parte do meu corpo é energia, o que eu sou, gente? O que eu sou? A gente acredita que é matéria, né? A gente acredita que tudo que é visível, tudo que tá aí é sólido, né? Mas, diante dos conceitos atuais de ciência, nós somos energia. Então, se eu sou energia e tudo que existe é energia transformada, né? Na verdade, então, tudo é energia. E a gente age como se tudo fosse matéria bruta, né? Então esse é o primeiro conceito que eu quero trabalhar com vocês, porque dentro da energia também vai vir a questão do pensamento. Então eu estou estruturando a forma que eu vou atingir o pensamento de vocês. Então, como somos energia, a gente devia agir como energia, vocês concordam? Só que a gente age como matéria, que a energia o tempo todo ela está mudando de forma, né? Todo tempo a energia muda de estado e de situação. E a gente sabe que a gente é energia, só que a gente vive como matéria. Então as coisas que nós construímos de conhecimento, as coisas que a gente passa pela nossa visão, a gente só acredita no que a gente vê. Eu não, tá? Eu tô fora dessa. Então a gente tem que começar a destruir e descriar todos esses conceitos que a gente veio construindo até hoje. Porque muitas das vezes o conhecimento que nós adquirimos, a gente foi passando de pai para filho na comunidade, na sociedade, as pessoas acreditavam e passavam. Então eu estou trazendo para vocês uma nova forma de vocês estruturar o pensamento de vocês acreditarem que tudo que vocês sabem podem não ser verdade. É isso que eu quero fazer hoje com vocês. Quem entrou aí achando que eu ia dar solução para vocês, eu não vou dar solução não, eu vou piorar a situação de vocês. E, ultimamente eu tenho feito isso. Na live de ontem os vários comentários que eu recebi nas mensagens foi justamente isso, né? Renato, você falou aquilo tudo para mim. Então o que eu vou falar hoje é para você também. Você que às vezes acha que a vida tá uma mesmice, tá tudo do mesmo jeito, que nada muda, que as coisas... isso não vai mudar, né? Quando eu falo em energia, eu sei que tudo é possível, que tudo pode ser mudado. Então, a gente age na vida como se a gente fosse matéria sólida mesmo. E o que eu quero falar com vocês, já viu quando vocês chegam e abraçam uma pessoa e vocês sentem algo bom, né? A pessoa nem verbaliza nada e às vezes você sente aquele abraço gostoso, a gente sente uma energia positiva. E quando também a gente sente que alguém não tem muita simpatia, uma empatia por nós, a gente também acaba sentindo uma repulsão, né? Assim somos nós. Nós somos como se fôssemos antenas de rádio, sabe? Essas antenas que ficam captando sinal, a frequência. Então nós somos essa energia que capta a frequência. Então às vezes a gente está em certos lugares que a gente está no meio de uma festa e de repente você fala assim, nossa, não estou me sentindo muito bem. Então a gente é capaz de sentir a energia do lugar. E também tem vezes que a gente se afasta do lugar que nós chegamos e vamos, por exemplo, para um canto e nós encontramos uma pessoa que pensa igualzinho a gente. E aí a gente acaba sendo atraído. Quando eu falo a lei da atração, se eu sou energia, você é energia, nós podemos ser atraídos tanto as coisas como as pessoas. Então essa lei da atração, ela rege também o mundo físico, né? E ela é regida pelo mundo mesmo mental, né? A nossa frequência.
eu às vezes, né, quando eu falo do sentir, o sentir que hoje a humanidade foi se perdendo com o tempo, né? Teve a primeira live que eu falei sobre o livro Uma Breve História da Humanidade, que conta justamente sobre isso, que o que mudou o ser humano de Neandertal para os Sapiens foi o fato dele aprender a mentir, porque com a fala, quando ele aprende a falar, ele consegue enganar as pessoas, né? Que antes não, na fase do Neandertal, ele sente, então ele fica né? Que os filmes da pré-história mostram claramente isso. E aí eles sentem um ao outro. Com o decorrer do tempo, da história do homem, a fala dificulta as pessoas sentirem uma outra. Mas eu, graças a Deus, eu não tenho essa dificuldade. Eu sinto muito as pessoas. Então, essa questão do sentir, a questão da energia do outro, é a questão da frequência. Então, a gente atrai pessoas que pensam igual a gente. E aí eu vou mandar uma pergunta aí. Que tipo de pessoa vocês têm atraído, né? Que tipo de relacionamentos amorosos vocês têm atraído? Que tipo de trabalho vocês têm atraído? Então, quando a gente fala assim, nossa, mas eu nem por reza brava eu pensei que ia acontecer isso comigo. Logo agora que eu estava melhorando financeiramente, aconteceu isso comigo. A gente vê relatos de pessoas que na minha mensagem direto, pessoas que estão passando por momentos muito difíceis, pessoas que em uma semana o carro bateu, a mesa de vidro quebrou, o cachorro morreu e o marido foi embora. Gente, isso é sério. Então, qual é o pensamento que está por trás de tanta coisa? O que eu estou criando para mim? Porque a gente acha que é Deus, né? E eu sou muito claro com as pessoas quando eu converso. Deus está acima de qualquer coisa, né? Está acima do bem e do mal. Deus está lá em cima. E tudo o que acontece aqui são os nossos movimentos, as nossas vibrações. Então, quando eu falo com vocês de energia, eu vou ampliar muito mais, que eu vou ver a que ponto vocês são capazes de criar algo bom para vocês também. E não só coisas que possam atrair coisas ruins. Então, quem já ouviu falar aí na questão dos 21 dias? Várias coisas que a gente vai fazer 21 dias. Por exemplo, no Alcoólicos Anônimos, 21 dias. Né? Quem vai parar de fumar, 21 dias. Hábitos. Por que na yoga, né, quando a gente faz uma limpeza energética, 21 dias, no reiki, quando eu fiz a formação de reiki, e 21 dias eu tive que fazer as mesmas coisas, para poder cumprir uma limpeza energética. Por que os 21 dias? Vocês têm noção dos 21 dias, por que é? É muito interessante essa questão. 21 dias é o tempo que o corpo se organiza para renovar as células. Então, em 21 dias não existem mais células antigas do hábito. Por exemplo, se eu fumo e aí eu parei hoje, em 21 dias as minhas células vão se organizar e quando der 21 dias, aquelas células resquícios da época que eu fumava, elas não estão mais no organismo. Então, esse hábito de 21 dias é um hábito de limpeza mesmo, não só de celular, como também energético. Então, eu tô falando muito rápido, gente? Tá dando para entender? Porque eu quero que vocês entendam tudo que eu tô falando, para vocês entenderem aonde que eu vou chegar, porque isso aí a gente vai subindo, e na hora que vê, a respiração fica mais forte, porque sobe muito. Então, essa questão do hábito, ela vem incutida da renovação celular. Se a minha célula, né? Se cada célula, por 21 dias, é o sistema das células. Se todas, de 7 em 7 segundos, morre uma célula minha. E se renova. Se meu corpo muda de 7 em 7 segundos, por que eu continuo com as mesmas ideias fixas
das coisas que não funcionam, eu quero que elas funcionem, né? Porque às vezes a gente fica batendo a mesma tecla, a gente tá vendo que o negócio não tá funcionando e a gente fica insistindo. Por que que eu fico batendo na mesma tecla, querendo mudança, sabendo que o meu corpo muda de 7 segundos? Então, o que eu quero chamar vocês é o seguinte: a gente fica perdendo tempo em se agarrar nas coisas, né? Nos conhecimentos que nós adquirimos. E essa terapia que eu vou conversar com vocês hoje é justamente sobre as perguntas. Que a gente tem o hábito de não fazer perguntas, a gente só quer respostas, né? O tempo todo na vida a gente quer respostas. Então, tanto a questão da realidade, quando a gente fala em realidade, o que é realidade para vocês? São as coisas que nós temos certo que é real, né? Quando eu junto com uma pessoa ou mais duas pessoas e a gente chega numa ideia, a gente acaba construindo algo que a gente fala que é real e isso torna uma ideia, né? Então, quando a questão da realidade, ela foi construída por pessoas como nós, né? Dependendo do ponto de vista que cada um enxerga, a gente vai enxergar algo diferente, né? No topo de um morro, né? No topo de uma montanha muito alta, que em cima dá como se fosse um quadrado em cima, se eu colocar uma pessoa de um lado, uma pessoa do outro, uma pessoa em cada lado, cada um vai descrever a parte que está vendo de uma forma. E essa realidade que a gente vive, as pessoas querem que todo mundo enxergue igual, né? Então, por isso que você vira meu inimigo. Hoje em dia tá desse jeito. Eu só falo que é o interessante ponto de vista. Porque eu aprendi também nessa terapia que quando eu não quero comprar uma ideia sua, eu falo, olha, interessante ponto de vista. Então, quando vocês estiverem conversando comigo e eu soltar essa frase, gente, é porque eu não tô comprando a ideia que vocês estão querendo me vender. E a gente vende ideia e compra ideia o dia inteiro dos outros, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com as ideias que nós compramos. Então, eu vou começar com vocês falando sobre como é essa energia de criação. É o seguinte, eu vou para modelos bem práticos para vocês entenderem o que eu estou falando. A gente sempre ouviu falar muito em questão de pensar positivo, né? A gente sempre falou, não, tem que pensar positivo. Não, não é pensar positivo. Pensar positivo não faz você sair do lugar. Você tem que pensar como se o que você deseja, o que você escolhe, já existisse. Olha, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. E eu tive contato com essa ciência há 5 anos, mas eu faço isso desde os meus 18 anos. Olha, e é engraçado quando a gente percebe que a gente faz coisas sem ter consciência, né? Sem saber que isso é uma ciência, né? A gente faz várias coisas e depois a gente descobre que isso é ciência. Então, eu aos meus 18 anos, quando eu fui tirar a carteira de motorista, todo treino, sabe quando a gente já tá naqueles finalmente para tirar a carteira de motorista? Então, todas as manobras que o instrutor foi falando para mim, eu fui guardando a manobra. Então, era para estacionar, fazer a vaga de ré, no morro, eu fui guardando todos os movimentos daquelas manobras. E quando foi à noite, todas as noites antes do exame de direção, eu treinei todas elas mentalmente, como se eu já estivesse tirando a carteira. Gente, assim eu comecei a criar a minha realidade. Eu comecei a fazer, eu comecei a agir como se aquilo já fosse meu. Como se eu já estivesse fazendo. Essa é a diferença de quem pensa positivo para quem cria, né? Quem pensa positivo fica aqui no mundo das ideias, só pensando. Quando você já realiza, você já se vê realizando, você já faz parte da criação.
Porque o cérebro, ele tem uma questão muito clara. O cérebro é o seguinte, ele não sabe o que é passado e nem futuro. Ele só sabe o que é presente. Então, o cérebro, quando você faz hoje o que você... Gente, tá me enviando aqui solicitação para participar do vídeo, mas eu não sei mexer muito nesse Instagram, na live. Eu tenho medo de mexer aqui e eu perder a live. Então eu vou treinar em outro momento, ver como que eu faço para poder adicionar as pessoas que querem participar. E aí a gente faz isso. Vocês me desculpem, mas eu não sei ainda mexer nisso. Tem pouco tempo que eu tô mexendo, mas eu prometo me organizar para poder possibilitar isso para vocês, tá bom? Então, gente, voltando lá na criação, quando eu já me sinto fazendo, o meu cérebro acredita que já está feito. Renata, você acha que é isso? Eu não acho, eu tenho certeza. Todas as 2 maratonas que eu treinei, todas elas, eu lesionei antes da prova. Eu lesionei todas as 2, eu lesionei antes. E a segunda que eu treinei, e as 2 eu fiz as mesmas coisas. O que eu fiz? Eu peguei o treino da maratona, porque tem corredor que faz live de maratona, né? Então tem corredor que se filma e tem corredor que filma a corrida, né? Eu peguei a filmagem de um que corria filmando a corrida. Então todo o trajeto da corrida, desde lá do Pontal do Tim Maia até o Flamengo, eu assisti, gente. Mesmo treinando o percurso aqui, as quilometragens que eu tinha que fazer, os meus treinos físicos do corpo, eu treinava a mente. Então, todos os trajetos da corrida, todos, aquele trajeto, quando eu tinha treino na esteira, eu colocava o meu celular na esteira e já ia vendo todos os lugares que eu ia passando. Eu peguei, quando saiu a edição da medalha, né, que saiu a imagem qual seria a medalha, né, que eles fazem uma exposição, eu peguei a medalha da maratona, imprimi e coloquei para eu ficar olhando. Eu já imaginava que aquela medalha era minha. Então eu vivi tudo que tinha na prova, eu vivi antes. Então meu cérebro foi treinando para já ter acontecido a maratona. Então, quando eu cheguei na maratona, é uma prova duríssima. Eu, dentro da minha idade, eu consegui certificar, eu recebi o certificado da prova e fiz um ótimo tempo, né? Eu fiquei entre 89 na minha idade e geral de mulheres eu fiquei em 380 e era 6 mil mulheres. Então, assim, foi um feito extraordinário para mim, para a primeira maratona ainda. Então, assim... Renata, mas como que isso funciona? Funcionou desse jeito. Eu via o percurso e quando eu fiz a corrida, eu já senti que eu já tinha feito aquilo. Então, o meu cérebro já sabia que aquilo ali já estava concluído. E isso, gente, não foi só na corrida, não foi só na direção, foi também nos meus partos. Tudo o que eu sei que pode me gerar alguma ansiedade, eu já faço antes, tá? Então, a dica que eu dou para vocês, se vocês, o sonho de vocês já se veem realizados. Isso é uma forma de criar esse sonho. Isso é a primeira base. Outra coisa também que tem a ver com o pensamento, né? A lei da atração, que a gente atrai. Se tudo que existe é energia, eu sou capaz de atrair. Então, há pessoas que firmam em coisas materiais. Eu não firmo em coisas materiais. O meu ideal mesmo é que eu tenha saúde. Eu sempre firmo saúde, energia. Eu sempre firmo energia. E eu sempre focalizo nas questões das minhas terapias holísticas como contribuição para o mundo.
E aí eu crio essas realidades. Então, às vezes acontece, os cursos de terapia são valorosos, né, gente? Tem gente que fala que é caro. Eu não falo nunca que é caro, porque tudo que me dá valor não é caro, né? O que me dá valor, eu acho valoroso. Então, os cursos das terapias que eu faço são valorosos. Então, já aconteceu de cursos que eu fiz que eu ganhei. Já aconteceu coisas que Deus até duvida. Teve o primeiro seminário da Zona da Mata em Física Quântica, um dos melhores físicos quânticos do Brasil. Vieram para esse congresso, o primeiro da Zona da Mata, e aí eu vi a inscrição lá para poder fazer, apareceu no meu Instagram a propaganda, eu falei assim, gente, eu estava procurando um negócio desse para fazer. E aí quando eu acessei, né, ia ser lá no Teatro Solar, eu liguei e perguntei, né, acho que na época era R$400 a inscrição, R$400. E aí eu vou ensinar um negócio com vocês que eu faço. Quando eu liguei para a telefonista e falei com ela o seguinte, eu falei assim, eu tô vendo a inscrição é R$400, ela é, e para estudante é 200. Eu falei assim, mas eu não sou estudante, eu sou professora. O que você tem aí de bom para professora, né? Que professora também tem que ter um desconto. Ela falou assim, olha, eu não tinha pensado sobre isso. Então, quando a gente entra na pergunta, a gente sai de qualquer situação, a gente fica como se fosse num lugar que ninguém nunca esteve. E aí ela virou e falou assim, você me liga daqui a 15 minutos? Porque ninguém me fez essa pergunta. Então, gente, o que faz falta é a gente fazer as perguntas. E daí, quando eu retornei, o curso que era R$400, eu paguei apenas 100. Então, isso é uma das poucas coisas. Eu fiz muitas coisas eu criei acreditando que aquilo já era meu. Então, quando vocês tiverem alguma ideia do que vocês querem, do que vocês escolhem, vocês já veem isso como se fosse de vocês. Teve curso que eu fiz, que eu fui mesmo como aluno, né, assisti tudo, e no final eu fui convidada para ser como que fala? Fazer o... Não é anfitriã, não. É como se fosse anfitriã. E eu no outro eu não paguei. E era custo de R$2.000. Então o que eu quero falar com vocês é isso. Que vocês, através do pensamento, vocês atraem o que vocês escolhem. Então, quando vocês têm consciência que vocês criam, vocês começam a vigiar o pensamento. Então, eu não falo de religião, mas eu falo de Cristo, né? Aquela passagem que fala que nós somos deuses, podemos fazer tudo o que ele faz e muito mais, é baseado nesse conhecimento. Que quando a gente tem conhecimento do que a gente pode fazer, a gente faz, né? Então, a gente às vezes fica perdendo tempo aí e perdendo às vezes dinheiro. Então, aonde que eu quero chegar com essas palavras, né? Que a live hoje eu falei que seria sobre energia, mas envolve muitas coisas, também envolve pensamento. E o vigiar e orar também, né? Não é vigiar e ficar orando, não é ficar assim em estado de alerta e nem ficar orando. É a gente fazer do nosso corpo um santuário. Então, quando eu vibro coisas pro bem, pro amor, eu vou atrair essas coisas para minha vida. E quando a gente atrai alguma coisa que a gente fala assim, nossa, mas eu não estava pensando nisso, por que isso apareceu? É algo do inconsciente. Então, essa terapia que eu vou falar hoje para vocês, ela é trabalhada na consciência, né? E são das coisas que a gente foi adquirindo nessa vida, no decorrer da vida. Mas, Renata, qual que é a diferença de... eu vou falar o nome dela, tá? É meio complicado, mas vocês vão entender. Chama Access Consciousness. Acesso à consciência. Ela é de origem americana e ela veio para trabalhar as coisas em ordem de hoje, de criação hoje. E quando eu falo de constelação, eu estou falando de coisas que foram criadas até os meus 7 anos e coisas que são dos meus ancestrais, que também são meus. Então a diferença é essa. Quando eu falo de
Access Consciousness, eu estou falando de nossas criações em termos de pensamento cotidiano, tá, gente? Eu não estou falando de inconsciência, eu estou falando de consciência. Eu quero que vocês dêem ok aí pra mim, pra ver se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Que aqui a pessoa fala pra caramba. Tá dando ok aí, gente? Eu não tô vendo, ninguém entrou, ninguém manifestou aí. Que eu quero que eu não fique falando sozinha, porque aqui eu fico falando sozinha, né? Mas pelo menos quando eu vejo um joinha aí, alguma coisa assim, eu vejo que... Isso, aí eu vejo que tá sendo entendido. Então, no início, quando eu comecei a live, eu comecei falando que hoje, o que eu vivo hoje, gente, foi o que eu escolhi há 5 anos atrás. Por isso que tem uma frase... o que você quer ser daqui 5 anos, né? Então, eu tenho duas folhas aqui, eu não trouxe elas para cá, na próxima oportunidade eu posso trazer, da minha missão e da minha visão. Então, tudo que eu me organizei em consciência há 5 anos atrás é o que eu vivo hoje. Exatamente o que eu escolhi, gente. A vida é feita de escolhas. Então, quando em 2014, né, eu comecei essa ideia em 2015, mas eu comecei a correr em 2014, né, que eu falo com vocês que foi onde que eu dei o salto quântico, né, na física quântica a gente fala que quando há uma mudança muito grande é salto quântico, é quando que o átomo muda de lugar, os prótons elétrons modificam o lugar que eles estavam e eles se tornam uma potência de energia. Então, em 2014, quando eu comecei a correr, eu consegui acessar essa informação dentro de mim. Como, Renata? Em 2015, eu mapeei o que eu queria para 2020, né? Então, tudo que eu vivo hoje, né, é tudo que eu escolhi. Então, gente, é tão gratificante vocês poderem fazer as escolhas, porque a gente, às vezes, quando está na consciência inconsciente, a gente perde tempo e perde energia, né? Então, se vocês verem o que eu escrevi lá, tá lá, minha alimentação saudável, e a cada vez mais eu estou mudando a minha alimentação, eu já não ingiro açúcar, já tem 4 meses, né? Então, não como nada que tem açúcar. Alcoólicos, eu nunca fui de alcoólicos, então a minha comida é super saudável, né? A minha nutricionista fala que é comida limpa. Então, aí o exercício físico passou, desde criança eu sempre fiz muita atividade física. Agora, então, eu me mantenho com atividade física, porque eu trabalho o meu local de trabalho, né, que é a escola, muitas pessoas adoecem. E eu vendo aquilo, eu falei assim, gente, eu não quero aposentar e ficar doente, ou então eu não quero ficar adoecendo para poder estar trabalhando. E daí foi onde eu escolhi ser saudável, né? Porque quando a gente movimenta o corpo físico dá conta de fazer as coisas e fazer as coisas bem feitas. Então, que até o último dia que eu estiver aqui, que eu possa dar a qualidade do que as pessoas esperam de mim, porque é muito ruim a gente fazer as coisas de meia boca, né? Então eu escolhi também a questão de passar meus dias aqui saudavelmente, isso também eu escolhi. Escolhi também ter a oportunidade de levar o que eu sei para as pessoas, então eu como professora eu sempre fiz isso. E quando eu acessei essas informações das minhas terapias holísticas, eu comecei a fazer mais. E a quarentena está me proporcionando algo mágico, algo que eu nunca imaginava de ser tão rápido, né? Que as pessoas sempre falaram para mim, você tem que fazer vídeo para falar as coisas que você sabe, que ajuda muita gente. Então tá eu aqui, coisas que eu me prometia 5 anos atrás, e eu pensava que isso seria, às vezes, em cursos que eu estaria dando. Então eu tô aqui falando com vocês de algo que foi tão bom para mim e que também pode ser bom para vocês. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, vocês têm que escolher. A palavra é escolher, porque várias palavras têm um sentido muito fraco de escassez, e a palavra escolha
ela traz uma determinação do que vocês querem. Vocês têm que deixar claro o que vocês querem para a vida de vocês. Vocês têm que definir o que vocês querem. Porque a gente às vezes fica igualzinho o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, aí a vida vai levando, o tempo vai passando e na hora que vê, o tempo passou. E aí as oportunidades também passaram. Então, o que eu oriento vocês a fazerem é sentar hoje e começar a ver daqui 5 anos, como vocês querem estar. Eu faço tudo que eu me programei. Eu viajo para correr, é a coisa que eu mais gosto. E eu acredito que com o Covid vai ser o que vai ser mais difícil eu fazer, né? Viajar para correr, porque eu conheço os lugares, eu corro e ainda conheço os lugares muito de perto, porque eu vou olhando os lugares que eu corro. Então eu escolhi isso também há 5 anos atrás. Então as pessoas que reclamam, ficam muito no mimimi, elas não decidem o que elas querem. E aí qualquer notícia, qualquer vento leve, leva elas embora. E aí as coisas ficam mais complicadas. É isso. Então agora eu vou falar com vocês dessa terapia. Essa terapia também foi outro presente que eu recebi do universo, né? Eu falo universo porque a imagem de Deus que a humanidade construiu, né? É uma imagem de um Deus punitivo, né? Um Deus sentado no trono e escolhendo seus eleitos, né? Para mim Deus é muito mais que isso. Para mim Deus é a mais pura energia, é algo muito grandioso e está acima de nós. E acima de nós que eu falo do bem e do mal. Mas eu costumo falar que essa energia que é Deus, ela é como se fosse nós, seres humanos, mergulhados num gel de cabelo. Sabe esse gel de cabelo? Que é bem assim? E é como se fosse uma grande imersão nesse gel. E Deus é esse gel para mim. Porque Ele é aquele que tudo vê e é aquele que tudo sente. Então, Ele está muito mais perto de mim do que aquele Deus no trono, punindo e escolhendo o que Ele queria, né? Então, eu costumo falar universo. Então, quando eu me referir a Deus, eu vou me referir ao universo que eu acredito que a amplitude dele é muito grande. Ele é muito mais do que a gente tem noção, né? Que a gente às vezes tem uma noção muito limitada do que é Deus. Então, para mim, Deus é o universo, é tudo o que existe, seja na natureza, quando eu entro numa cachoeira, num mar, quando eu estou no meio da floresta que eu sinto. Então, Ele está aqui o tempo todo perto de nós. Então, a gente que tem que acessar essa energia para a gente poder ser também co-criadores da nossa realidade, né? Porque não ficar assistindo os outros criarem, né? E nesse universo que a gente vive, né? Nesse mundo que nós vivemos, a gente fica observando que as pessoas falam assim, mas a riqueza está na mão de 1% da população mundial, a riqueza bruta, né? E se são esses 1% que criam o dinheiro, né? E se são esse 1% que tem a mentalidade, a mente, a consciência de criar o dinheiro? Existem, se fosse dividir, né, que eles falam, se fosse dividir o dinheiro do mundo pelo número de pessoas, não ia dar conta. Lógico que não ia dar conta, porque é muito pouca gente criando dinheiro. Então, eu acredito que cada um cria o seu dinheiro, né? Vocês mesmos devem ter vivido experiências que às vezes vocês estavam precisando de dinheiro e de repente o dinheiro aparece, né? Não é que ele aparece, não, vocês atraem o dinheiro. Então, essa possibilidade do dinheiro estar na mão de poucos é a forma que a pessoa aprendeu a atrair o dinheiro. Ó, mais uma aí para vocês. Então, que a gente possa atrair essa energia da abundância. Porque o dinheiro é só mesmo a questão do papel, né, gente? Porque eu não preciso ser rica no papel. Eu sou rica de muitas coisas que o dinheiro não compra. Então, quando eu falo em energia, o dinheiro é uma energia, né? Então, a gente tem que ter consciência que tudo que o dinheiro
é tudo que a gente vive, né? Então, às vezes as pessoas têm dificuldade de dinheiro, mas também têm dificuldade de relacionamento. Que energia é essa que eu estou emanando também? Então, o dinheiro é só a parte visível das minhas dificuldades. Olha, é mais uma aí. Então, que a gente possa mudar o nosso padrão vibracional. Porque o que vai definir a escassez da abundância, independente de ser dinheiro, pode ser de amizades, que tem gente que não tem nem amizade, né? Não atrai nem pessoas que contribuem para a vida delas. Então, o que vai diferenciar é a forma que eu emito essa energia. É fácil vocês observarem. Quer ver a questão da energia? Quando eu sintonizo na rádio que é, por exemplo, funk. Então, o tipo de dança de funk é uma, né? Uma energia mais densa. Quando eu coloco uma música clássica, até o rosto das pessoas parece que o narizinho até mais fino, né? O queixo mais fino, aquela leveza. Então, a música também diz muito sobre nós, né? As músicas que nós ouvimos têm a ver com as nossas vibrações. Então, você pode ver a pessoa quando tá triste e fica ouvindo as músicas de sofrência, né? Então, quando a gente tá muito alegre, não, coloca aquela música do Alok, daquele jeito. Então a gente mesmo emite essas vibrações. Só que a gente também tem que ter consciência que às vezes não é oral, é vibracional. Então, isso que eu queria deixar claro para vocês até aqui, porque agora eu vou entrar nessa terapia, que é um presente também que eu ganhei. Eu ganho vários presentes, gente. Eu vou ensinar vocês a ganhar presente também. Vocês têm que estar aberto, porque se vocês falarem, minha vida não muda, tá tudo a mesma coisa, isso não acontece comigo, não vai acontecer, porque vocês estão falando que não vai acontecer, não vai mesmo. Eu não. Eu vou falar para vocês os meus mantras, e aí vocês começam a copiar os mantras para ver se funciona. Então vamos lá. Eu vou falar com vocês de Access Consciousness, chama Acesso à Consciência. Dentro do meu feed, no meu olhar sistêmico, tem várias mensagenzinhas sobre Access. Eu vou colocar mais coisas, porque tem bastante gente me perguntando, que às vezes eu falo mais de constelação, porque a constelação ela é mais profunda. Então, questões mais profundas, a gente conversa sobre constelação. Conversas mais, assuntos mais superficiais, né, de padrão repetitivo, né, a gente pode conversar sobre Access Consciousness. Várias pessoas que estão hoje aí já fizeram comigo essa terapia, e quando elas fazem eu vou falar depois o que elas sentem. Então, o Gary Douglas chegou no limite da vida dele, que ele já estava pensando em suicídio. E aí ele começou a fazer perguntas para o universo. Ele começou a fazer perguntas no sentido de quem que é ele. Nossa, gente, já deu o horário, vocês acreditam? Vocês acreditam que já deu o horário? Já são 10:04 e eu nem... Agora que eu vou começar a falar de Access. Ai, dá até dor no coração, porque eu separei tanta coisa legal para vocês. Mas a gente volta outro dia. Então, ele já estava naquela situação seguinte. O que existe aí, me responda, porque eu já estou chegando ao meu limite. Eu dou prazo de 5 dias para eu poder ter essas respostas, senão eu vou me suicidar. Então, nesses 5 dias ele fez várias perguntas e ele não procurou resposta. No 4º dia da pergunta dele, ele teve um encontro com o massoterapeuta dele, e eles conversando, eles começaram a ver, como o massoterapeuta usa muito a mão, partes do corpo quando era tocada dava respostas. E aí ele falou assim, gente, o que tem aqui? Então, gente, mais importante do que a resposta são as perguntas. Então, quando a gente fala... a gente tá passando por um momento difícil e a gente fica já procurando a resposta. A gente procura a resposta. Eu tô falando isso com vocês porque que a gente... Tá todo mundo pedindo para continuar. Ai, gente, mas vocês vão ficar? Porque vai que eu fico sozinha aqui. Se vocês falarem que vai continuar, eu fico. Até eu falar um pouquinho de Access Consciousness. Se falar, eu fico. Aí eu reinicio a live de novo. E aí ele
no quarto dia ele teve um encontro com esse massoterapeuta que ele era atendido por ele, e eles começaram a fazer tratamentos de tocar o corpo e receber um estímulo. Ele, opa, eu acho que essa é a resposta que eu esperava do universo. E daí, gente, ele desenvolveu uma técnica que nós temos 16 pontos. Vamos dividir aqui a cabeça ao meio aqui, ó. 16 pontos desse lado e 16 pontos desse lado. São 32 pontos que nós temos na cabeça. E dentro esses 32 pontos na nossa cabeça, né, são... pensa naquelas barrinhas de Kit Kat, sabe aquelas barrinhas de Kit Kat? É como se fosse barrinhas mesmo, porque quando eu faço a terapia eu vou tocando nas barrinhas. Então tem a barrinha do dinheiro, a barrinha da saúde, de sexo, de cura, de corpo, porque a gente também tem muitas crenças em relação ao que nós somos, né, gente? Então, sobre esperança, sobre coragem, sobre consciência. Então, ele descobriu, né, gente, também meditando, né, porque essas coisas também vêm como se fosse sopros divinos no ouvido, né? Ele meditando, ele conseguiu pontuar 32 pontos na nossa cabeça que armazena informação. Como assim, Renata, armazena informação? Então eu tô falando de algo físico. Então todos os nossos conhecimentos, né, que eu agora estou falando do mundo da consciência, né? Na constelação eu falo mais do mundo da inconsciência. Então tudo que a gente aprendeu na consciência está armazenado como se fossem barrinhas na cabeça. Como funciona? Nós, de tantos tempos, nós viemos aprendendo sobre várias coisas. Se eu falar com vocês aí, e agora vai vir as crenças limitantes, hein, gente? O que vocês ouviram falar sobre o dinheiro, né? Eu ouvi muita coisa sobre dinheiro, que dinheiro era sujo, né? A gente não ouvi isso em casa, mas eu ouvi as pessoas falando que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro... O que mais vocês ouviram falar aí? Vai pensando aí que eu vou falando com vocês. Isso é tudo crença, tá, gente? Vocês estão achando que não tem essas crenças, tá tudo aí guardadinho. Que quem é rico não vai pro céu, né, gente? Olha que peso. Que peso ser rico. Porque todo mundo quer ir pro céu, mas para ir pro céu não pode ser rico. Olha a confusão na cabeça do cidadão. Então, essas crenças que a gente foi ouvindo sobre dinheiro, a gente armazenou. E aí é isso que nos dirige na vida. Que dinheiro é para pagar a conta. Então o que acontece? Se dinheiro é para pagar a conta, caiu o pagamento, primeira coisa é pagar a conta. Eu tô falando porque eu tinha essa crença. Então, assim, como eu sou funcionária da prefeitura, eu sempre pagava no último dia do mês. Aí, agora que passou pro quinto dia útil, caiu o pagamento, eu ia pagar a conta. Agora, gente, minhas contas é tudo pro dia 15. Cai o pagamento, eu não tô nem ligando pra conta, eu vou me divertir, porque dinheiro pra mim não é pra pagar a conta, dinheiro pra mim é pra divertir. Eu já ensinei uma pra vocês aí, ó, o jeito que eu penso. Quando vocês pensam que o dinheiro é pra divertir, tudo parece até mais dinheiro, gente. Eu tô falando com vocês porque as coisas pra mim são criadas. O que aconteceu? Em setembro eu falei assim, gente, eu podia fazer uma viagem legal pra correr final do ano. Setembro. Aí eu mexendo no celular, eu vi uma corrida no Chile, em novembro. Setembro que eu estou dia 16 de setembro. Aí eu falei, sabe uma coisa? Vou começar a cotar a viagem. Aí cotamos a viagem, papá. Fechamos a viagem. Fechamos a viagem em 2 dias, de 18 de setembro eu fechei a viagem. Ô, gente, dinheiro pra mim não é pra divertir? Só foi eu fechar as viagens, apareceu dinheiro até que eu nem sabia de onde que tinha saído dinheiro. Saiu um dinheiro até atrasado da escola, saiu dinheiro, apareceu um monte de constelação pra eu fazer, vários atendimentos de barras, e aí eu falei assim, Jesus, dinheiro pra você é pra viajar, né? Pra mim é pra me divertir, então é pra tudo. Pra viajar tá no meio, que é porque eu me divirto. E aí, gente, eu paguei a viagem de 2 vezes. Aí, o que aconteceu? A
viagem era em novembro. A viagem já estava paga em novembro. Só que aí houve aquelas confusões no Chile. A viagem mudou a data para agora em março, que eu fui em março. Então, quando a gente acredita nas coisas, o dinheiro toma a energia que você quer. Então, eu já dei a dica. Para que é o dinheiro de vocês? Olha o que eu falei com vocês. Para que é o dinheiro de vocês? Se for para pagar conta, vocês vão pagar conta e aí o mês que sobrar o dinheiro vai aparecer conta que vocês não contavam. Vai furar o pneu do carro, o radiador vai estourar e aí vocês gostam de pagar, uai. A mensagem que você manda, a frequência que você manda pro universo é que você gosta de pagar a conta. Não é? Eu não, gosto de me divertir. Aparece gente do nada me chamando para fazer programas que eu amo, é para me divertir, então aparece, passei também. Então, quando vocês acreditam que o dinheiro é para pagar a conta, o mês que vocês falam assim, esse mês vai sobrar um pouquinho. Aí é o mês que dá ruim, porque a energia que você emana, a frequência que você manda para o universo é que você gosta de pagar a conta. Você gosta de pagar a conta, então vai aparecer dinheiro para pagar a conta. Entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam, a questão das crenças limitantes que nos influencia na questão das nossas escolhas frequencionais. Não tem nada a ver de consciência, não, agora é de frequência. Renata, e sexo, gente? O que vocês ouviram falar sobre sexo quando vocês eram criança? Vamos lá. A gente ouve que sexo é pecado, é sujo. Aí sexo é pecado, né? A mulherada trava no sexo. Aí aparece a concorrência. Então, se sexo é pecado, vamos segurar. Eu não quero ir contra a natureza, então eu vou fingir que eu tô dormindo, que eu tô cansada. Se sexo é pecado, eu não vou fazer nada contra o universo, porque eu quero ir pro céu. E aí fala que o dinheiro, que o sexo é sujo. A mulherada acaba de fazer sexo, corre pro banheiro pra ir pra tuxa. Porque o negócio é sujo, então tem que lavar. Outra crise também do dinheiro, acabei de lembrar que dinheiro é sujo. Se dinheiro é sujo, você vai pegar coisa suja? Eu não pego coisa suja. Eu só pego coisa que me dá prazer. Então, quando o pessoal fala que o dinheiro é sujo, eu falo assim, pode me dar aí, que pra mim não é sujo, não. Então, essas coisas vai falando o que a gente acredita. E aí a gente vai vibrando isso. E a gente tá falando assim, gente, por que esse carro estourou o radiador logo agora que eu tinha dinheiro? Porque você falou que gosta de pagar. Aí você falou assim, gente do céu, eu não tava nem pensando nisso. Não, você não tava pensando, mas você tem uma crença que dinheiro é pra isso. Então, vamos lá. O que mais sobre sexo? Aí acontece essa questão aí mesmo, do pessoa ficar esvoraçada aí querendo ficar limpa, deixando a concorrência entrar em ação. Então são várias crenças que nós temos. Outra crença também, que essa também eu não acredito. Essa eu não compro implante de envelhecer. Eu vou fazer 43 anos e eu me acho mais jovem, aí gente, isso é autoestima, tá? Eu me acho mais jovem, mais bonita do que quando eu tinha 15 anos, porque eu não acredito que só porque eu passei dos 40 tem que envelhecer. Então, quando a gente corre as barras também, a gente limpa a questão, desbloqueia a questão do envelhecimento. Então, vocês estão me achando mais novas? Mais nova? É porque eu não tenho esse bloqueio do envelhecimento. Eu não acredito que com o passar dos anos eu tenho que envelhecer. Então vocês também têm que fazer a mesma coisa para não envelhecer. Isso. Eu quanto mais nova, mais velho eu tô ficando de idade, né? Mais jovem eu tô ficando de corpo, porque eu acredito que eu estou só me tornando inexperiente. Olha, aí vem a autoestima, né, gente? Porque se vocês conversar com a Renata e a Renata não tiver autoestima, não é a Renata, tá? Porque eu sou uma pessoa que, ó, vai finalizar 28 segundos e eu vou iniciar outro. Vocês querem, né? Então eu vou iniciar novamente depois que finalizar pra gente poder continuar aí, que eu vou falar mais das crenças aí e não vai demorar muito tempo, não. Você tá cada vez mais gostosa? Denilson, eu também. Não vou baixar pra você de jeito nenhum. Eu também tô muito mais gostosa. Então é isso, hein? Vamos pra outra, hein?